E assim nos diz a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo de número 36. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou as suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com as suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Aleluia! Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Bendito seja o nome santo do Senhor. Que a palavra do Espírito de Deus encontre guarida em nossos corações. Queridos, há algo aqui neste texto que o Espírito de Deus, ele vai falar de uma forma muito poética, mas ao mesmo tempo de uma forma muito direta e propícia ao nosso coração. A Bíblia nos conta, meus queridos, que Jesus ele recebeu um convite. Fiquem ligados. Um fariseu da sinagoga, aqueles líderes religiosos, um daqueles fariseus que sempre estava ali se opondo ao ministério de Jesus, sempre buscando ocasião para tentar Jesus, para pegar Jesus em alguma falha, para levar Jesus a entrar em alguma situação onde eles pudessem acusá-lo. Enfim, um destes convidou Jesus para a sua casa, para jantar com ele. Afinal, meus amados, é interessante, quando a gente observa que esse convite, logo de imediato, pelo menos eu, tenho esse pensamento, qual foi o propósito, na verdade? Que esse fariseu veio convidar Jesus para jantar na sua casa. Talvez este mesmo fariseu, Simão, quem sabe também fosse um daqueles que também esteve em muitos confrontos ali com seus outros companheiros religiosos para debater contra Jesus. Ou quem sabe até mesmo este mesmo Simão foi um dos que também muitas vezes armou ciladas para Jesus. Mas enfim, a Bíblia não diz, qual foi o teor, o propósito deste convite, mas Jesus foi convidado.
Jesus foi convidado para entrar, para estar ali, para jantar na casa de Simão. Jesus recebeu o convite. Eita glória! E eu quero aqui abrir um parêntese e começar a dizer para você, meus queridos, convide Jesus, convide Jesus. Agora fiquem atentos ao desfecho daquilo que o Espírito de Deus vai fechar aqui no nosso coração esta palavra. Mas eu te convido a convidar Jesus para dentro do seu coração, para a sua casa. Aleluias. E Jesus então ele aceita este convite. E a Bíblia diz que logo que ele chega na casa, ele toma lugar à mesa. Normal, ele foi convidado para um jantar e ele, obviamente, ali o anfitrião, Simão, fariseu, ele logo de imediato, com certeza, ele encaminhou Jesus até a mesa, o seu lugar à mesa. E Jesus ali se assentou tranquilamente, ele estava ali para cear, para jantar. E assim, meus queridos, a Bíblia continua nos contando que do outro lado, olha que mistério, Jesus dentro da casa daquele fariseu, aqui refazendo a palavra, Jesus ali sentado à mesa, mas lá do lado de fora estava acontecendo algo. E o que estava acontecendo? Uma mulher pecadora, uma mulher, meus queridos, escravizada pelo pecado, uma mulher que já havia sido dominada pelo Satanás, pelos espíritos imundos, uma mulher que havia sido aprisionada por demônios que aprisionava por muitos e muitos anos. E esta mulher recebeu de Jesus a libertação. Esta mulher foi liberta pelo poder das mãos de Jesus Cristo. Em um dos momentos onde Jesus operava os seus milagres, onde Jesus estava ali ministrando a multidão, no meio destes estava esta mulher pecadora e ela foi alcançada por esta graça, ela foi alcançada pela mensagem de Jesus, ela foi alcançada pelo toque de Jesus e ela foi alcançada pelo perdão e a libertação que Jesus trouxe. Aleluias. E agora, meus amados, esta mesma mulher que teve esta experiência com Jesus, ela agora toma conhecimento de que Jesus estava na casa de Simão. Jesus estava ali para participar de uma refeição. E ela logo, meus amados, busca um meio de estar ali, de ver Jesus. Mas olha que coisa mais tremenda, meus queridos. Ela não vai de mãos vazias. A gratidão daquela mulher era tão grande por aquilo que Jesus havia feito, pela maneira como que ela se sentia agora tão liberta daqueles demônios que aprisionavam, daqueles demônios que por tantos anos atormentavam. Ela agora, meus amados, liberta. Ela agora quer demonstrar a sua gratidão, o seu amor, o reconhecimento do seu coração de amor e gratidão ao Senhor. E ela então leva consigo um perfume caro, um perfume raro. A Bíblia diz que é um perfume de grande valor. E ela então entra na casa de Simão com este perfume caro, raro. E meus amados, a Bíblia não descreve como que esta mulher chegou na casa daquele fariseu. Provavelmente não foi fácil para ela entrar ali. Nós sabemos muito bem que a mulher naquela época, ela não tinha uma posição muito bem vista. E ela, principalmente por ser reconhecida como uma mulher pecadora, ainda muito mais difícil. Mas aquela mulher trazia consigo, meus amados, não somente aquele perfume raro, caro, que ela queria derramar em Jesus, entregar em Jesus, se lançar a Jesus, mas ela trazia consigo a gratidão, o amor, o reconhecimento daquilo que Jesus havia feito por ela. Então, amados, ela começa, talvez aqui conjecturando, a buscar uma forma de entrar dentro daquela casa. Talvez ela tivesse dito no seu coração: eu não posso perder esta oportunidade. Eu preciso entrar, eu preciso ir onde ele está. Amados, primeira coisa que me chama a atenção aqui na vida desta mulher é a insistência.
eu confesso aos irmãos, a Bíblia não descreve isto aqui, mas eu sinto no meu espírito que para esta mulher chegar ali na casa daquele fariseu, ela enfrentou muitos embaraços, muitas dificuldades. Talvez os senhores ali que estavam acompanhando aquele fariseu, que também talvez fossem convidados para estar com Jesus ali naquela mesa, talvez um destes estivesse ali barrando a porta, ou quem sabe até mesmo os servos de Simão, o fariseu. O fato, meus queridos, que essa mulher conseguiu chegar onde Jesus estava. Ah, que coisa tremenda! Ela entra numa casa onde Jesus havia sido convidado. E dentro da nossa lógica e dentro da nossa visão, ela entra numa casa onde Jesus foi convidado e ela ali sendo uma penetra. Mas aquela mulher não se importava com isso. Quantos talvez empurraram? Quantos talvez ali, como eu disse, colocaram ali dificuldade para aquela mulher chegar até Jesus, aos pés de Jesus. E ela então se aproxima de Jesus e ela faz o que o coração dela estava determinado para fazer. Irmãos, antes de continuarmos, quando verdadeiramente nós amamos ao Senhor, quando verdadeiramente o Senhor Jesus, Ele é a razão da nossa vida, quando Ele é o centro da nossa vida, quando Ele é de fato o nosso Senhor, o nosso Salvador, quando nós reconhecemos o sacrifício dEle, meus amados. Ah, meus queridos, quanto que nós queremos também, como aquela mulher, nos derramar cada vez mais e mais aos pés do Senhor Jesus. Obedecer a Jesus não é um fardo para aqueles que o amam, aqueles que verdadeiramente traz consigo este amor, essa gratidão pelos feitos de Jesus. Não tem nenhuma dificuldade em obedecer a Jesus. Quantas vezes eu encontro pessoas pelo meu caminho, onde elas declaram a sua dificuldade de se submeter à vontade do Senhor, a dificuldade que encontram de acatar as ordens, as palavras de Deus. E muitas dessas vidas, meus amados, o próprio Espírito Santo fala no seu próprio Espírito, direcionando, mostrando, sinalizando o caminho a qual Ele está querendo que trilha. Mas muitas vezes não consegue manter esse patamar de obediência, não consegue caminhar dentro dessa visão de obediência. Mas, meus queridos, quando nós amamos verdadeiramente ao Senhor, quando verdadeiramente esse amor ao Senhor, ele é latente nos nossos corações, como havia no coração daquela mulher, este amor tão grande. Irmãos, não há nenhuma dificuldade em obedecermos ao Senhor, porque tudo que nós queremos é agradar ao nosso Senhor. E quando nós muitas vezes desagradamos ao Senhor em algumas situações, porque nós, amados, estamos caminhando neste mundo de trevas, de pecado, de desafios, e nós estamos caminhando debaixo de uma graça que nós alcançamos por meio de Cristo Jesus, mas ainda estamos numa natureza pecadora, e muitas vezes nós caímos nas dificuldades e nós entristecemos o coração do Senhor. Mas logo nós queremos retornar e queremos ir para o lugar de confissão de pecado, de reconhecer onde caímos, onde falhamos, para que de novo nós alcancemos de volta este amor, essa presença do Senhor nos nossos corações. E voltando aqui o texto, aquela mulher, meus amados, ela queria demonstrar este amor. E ela vai até os pés de Jesus. E quando ela chega ali, meus amados, ela já se lança aos pés de Jesus com lágrimas. Irmãos, olha que coisa tremenda. A primeira reação que acontece ali foi as lágrimas. Amados, é impossível nós estarmos diante do Senhor
e conter as nossas lágrimas. A lágrima é sinal de quebrantamento. As nossas lágrimas é sinal de que estamos, de fato, nos despojando de nós, estamos nos anulando. As lágrimas, meus amados, elas descrevem verdadeiramente o amor do Senhor que está guardado no nosso coração. E a primeira coisa que aquela mulher faz é se derramar em lágrimas. E ela começa a chorar. E quando ela chora ali aos pés de Jesus, molhando os pés do mestre, ela vem com seus cabelos e começa a secar os cabelos do Senhor Jesus. E quando ela faz isso, termina ali de chorar, secar as lágrimas, ela agora vem com aquele perfume caro, aquele perfume raro, cheiroso, e começa a lançar aos pés de Jesus. E ali, meus amados, vai se misturando o perfume, a fragrância daquele perfume, mais as lágrimas, e ali vai se misturando todo o sentimento de amor, de entrega, de devoção que aquela mulher vai demonstrando aos pés de Jesus. Aleluias! Ah, meus queridos, quanto que nós precisamos viver experiências como esta mulher. Quanto que nós precisamos, meus amados, experimentar isso. Nós vamos caminhando na nossa vida espiritual, tão acomodados à nossa rotina, espiritualmente falando, que nós vamos caminhando tão mecanicamente, meus amados, que já nem mais temos este sentimento onde é demonstrado como aquela mulher. Amados, precisamos orar todo instante, todo momento, para que o Espírito Santo de Deus traga um quebrantamento nos nossos corações. Precisamos quebrantar os nossos corações, igreja. Muitas vezes, como eu disse, ao longo da nossa caminhada espiritual, nós vamos nos tornando tão rígidos, nós vamos nos tornando, meus amados, tão endurecidos, tão mecanicamente a nossa vida rotineira, e vamos levando, meus amados, tudo no mecanismo, tudo no automático, e já não conseguimos mais sentir este amor, essa presença, porque nós, meus amados, não o Espírito Santo, não o Senhor quem fez isso, nós mesmos é que vamos endurecendo, deixando o nosso coração se distanciar, se esfriar, e nós não percebemos isso, e aí corremos o risco, igreja. Liga neste mistério, quando nós chegamos neste ponto, de uma vida espiritual fria, vazia, mecânica, andando só no automático, só dentro do mecanismo espiritualmente falando. Aí sabe o que acontece, igreja? Nós perdemos a essência, nós perdemos aquele calor, nossas lágrimas, elas já estão petrificadas, elas já não derramam mais com facilidade, já não temos mais aquela sensibilidade do Espírito Santo que outrora tínhamos, já não temos mais aquela conexão que ardia dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma, quando nós nos rendemos ao Senhor, um dia quando nós assim nos entregamos a Ele. E aí, igreja, sabe o que acontece? Nós começamos a caminhar em um outro caminho, um caminho de religiosidade. Fiquem atentos a isso. Quantos estão vivendo assim? Perdeu o caminho da leveza do Espírito, perdeu o caminho dessa graça bendita, perdeu o caminho do convívio, do calor do Espírito de Deus, perdeu essa conexão, perdeu no meio do caminho, ficou de longe, está distante, e agora segue por um caminho de religiosidade, e se torna uma pessoa totalmente religioso. Agora, as coisas que outrora eram tão sensíveis ao seu coração, se torna agora de uma dureza tão grande. E muitas vezes até começamos a contestar coisas que antes
não fazia parte da nossa mente, porque a nossa mente estava tão conectada em Cristo, estávamos tão cheios dele, que o nosso pensamento era somente os pensamentos do Senhor. Aleluias! Quem sabe você está vivendo desta maneira, mas o Espírito de Deus, ele está aguardando um convite, ele está esperando que nós venhamos convidá-lo de volta para sentar à mesa conosco. Então, seguindo aqui, igreja, aquela mulher, ela faz essa demonstração, ela se derrama. Imagino eu, igreja, que todos ali assentados, todos ali observando aquela cena, aquela mulher não teve nenhuma vergonha de demonstrar o seu amor. Ela não teve nenhuma vergonha de fazer o que ela estava fazendo, porque o centro ali para ela era exclusivamente Jesus. Jesus era o centro para aquela mulher. Ela não estava focada em quem estava à mesa, quem estava de pé, quem estava à porta. Ela estava focada em Cristo Jesus. Ela não teve vergonha do seu ato de devoção. Quantos hoje têm vergonha? Quantos hoje envergonha do nome do Senhor? Quantos hoje, meus amados, eu repito, tem vergonha de lá fora dizer que é um servo, é uma serva do Senhor Jesus? Tem vergonha de falar de Jesus? Me lembro que certa vez, aqui pegando um gancho, estava caminhando, indo para um determinado lugar com alguém, isso já há bem anos. E no meio do caminho, esta pessoa disse: vai devagar, pastora, porque a pessoa ela é muito sistemática. Ou tipo, eu consegui ler o que ela estava querendo dizer. Pastora, não vai muito fundo, não precisa demonstrar muito. E naquele momento, meus irmãos, eu disse para aquela pessoa: o Jesus que eu carrego comigo, eu carrego em qualquer lugar por onde eu andar. Assim, meus amados, deve ser a nossa vida com Cristo Jesus. E quantos têm envergonhado do Senhor Jesus? Quantos têm envergonhado de adorar ao Senhor, levantando as suas mãos para o alto? Quantos estão nas assembleias e não têm liberdade de adorar ao Senhor, porque a vergonha o consome? O que vão dizer de mim? Se eu começar a falar glórias aqui, se eu levantar as minhas mãos, que vão pensar de mim? Não, eu não posso. As pessoas estão me vendo, me observando. Igreja, quando Jesus é o centro da nossa adoração, nós não temos do que nos envergonhar e nem nos preocupamos com a opinião alheia. E nem nos damos conta do que A, B e C estão pensando disso ou daquilo. Me importa é o meu coração em Cristo. Me importa é o que eu estou levando até o meu Rei. Me importa é o que eu estou oferecendo a Ele. E se Ele está agradando da minha entrega de louvor e adoração. Mas nós ficamos temidos. Ficamos ali, meus amados, travados. O que vão dizer? Mas sabe o que a Bíblia diz, igreja? É lamentável essa palavra. E todas as vezes que eu leio esta palavra, ela estremece dentro do meu ser. A Bíblia nos diz, meus queridos, que aquele que se envergonhar de mim, Jesus falando isso, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens da terra, eu envergonharei deles diante de meu Pai que está nos céus. Irmãos, eu jamais vou ter vergonha do meu Jesus, de demonstrar todo o meu sentimento ao meu Jesus por causa dos homens, porque eu quero lá naquele grande dia ser reconhecida. Eu quero naquele grande dia encontrar o meu Jesus e abraçar o meu Jesus e ouvir da boca dele dizer: vinde, beijo de meu Pai, receba por herança o reino que está preparado desde a fundação dos labaços de canto de cantorebe, a súbia. Você tem envergonhado? Pastor, eu não vou muito, eu não posso.
o que vão pensar, o que vão dizer. Enquanto nós vivemos desta maneira, meus queridos, jamais conseguiremos demonstrar todo o nosso sentimento ao Espírito de Deus, ao nosso Senhor Jesus. Quantos estão vivendo assim, tão distantes, tão travados, tão religiosos? Meus amados do Senhor Jesus, receba esta palavra que o Espírito de Deus está trazendo ao seu coração nesta noite. E vamos nos converter novamente ao Senhor. Talvez você diga, pastora, mas como assim? Se eu já me converti, como converter? Igreja, todos os dias nós precisamos nos converter. Todos os dias. O inimigo de nossas almas, ele está aí rugindo, bramando todo instante, todo tempo, para nos tirar deste lugar de adoração, de devoção, e nos fazer focar em outra direção, como os homens, por exemplo. E aquela mulher, ela não estava preocupada em absoluto o que os homens estavam pensando dela. Talvez para muitos ali, ela estava fazendo um papel ridículo. Como pode isso? Mas ela estava ali firme na sua entrega, firme na sua devoção, na sua demonstração de amor, carinho ao Senhor Jesus. Mas agora olha o que acontece. Enquanto aquela mulher estava ali no seu ato de adoração ao Senhor Jesus, o fariseu Simão, que havia convidado Jesus para sentar à mesa, para fazer uma refeição com ele, olha o que ele fala no seu pensamento. Ele começa a dizer, se esse homem aí fosse de fato um profeta, ele saberia quem é que está tocando nele, quem é que está tocando nos seus pés. Ela é uma pecadora. Irmãos, e olha o que Jesus faz. Eita glória de Deus. Irmãos, antes de entrarmos, você sabe o que eu aprendo aqui? Eita mistério. Quando o nosso coração de fato, ele é do Senhor Jesus. Quando nós verdadeiramente estamos totalmente lançados em adoração ao Senhor, igreja, o Espírito de Deus não permitirá que nada e nem ninguém venha ofuscar o brilho da glória que a Ele nós estamos demonstrando. Aleluias. Ele jamais vai permitir que a nossa adoração, o nosso culto de adoração, a nossa entrega seja interrompida. Eita mistério de Deus. Enquanto Simão, o anfitrião, o dono da casa, estava cogitando, falando essas coisas no seu pensamento, Jesus estava recebendo a adoração daquela mulher pecadora. E enquanto aquela mulher estava ali adorando Jesus, declarando o seu amor, a sua devoção, a sua gratidão a Jesus, Jesus agora, ele vai de encontro a Simão. E olha o que Jesus diz. Ele ali conta uma história. E ele diz, Simão, me fala uma coisa. 2 homens devem uma dívida. Um deve 500 dinheiro, o outro 50. Mas eles não tiveram condições de pagar a dívida e generosamente o credor perdoou a dívida e ficou tudo perdoado. Quem você acha que amou mais este moço? E ele logo responde, quem tinha a dívida maior. E Jesus então ali, irmãos, agora aqui o negócio vai estreitando. E Jesus então fala para você, respondeu certo. Você falou corretamente. Aquele que tinha a dívida maior, que foi perdoado, com certeza é ele quem amou mais. Agora olha uma coisa, Simão, Jesus continua ali, o diálogo. Jesus continua ali, trabalhando. Jesus, e olha irmãos, que mistério. Jesus, ele não foi até Simão para falar do que ele estava cogitando no seu pensamento acerca daquela mulher. Jesus não chegou para Simão para dizer para ele, por que você está pensando mal desta mulher? Por que você está levando esta mulher em questionamentos? Não. Jesus lança aí esta palavra, colocando aí esta história, e Jesus agora continua. Olha o mistério, irmãos. E a mulher está adorando.
adorando. Ela não parou de adorar. Ela continua no seu posto de adoração. Porque, irmãos, quem é adorador de fato, aqueles que são verdadeiramente adoradores do Senhor, eles não estão nem aí o que está acontecendo à sua volta. Eles continuam focados, irmãos. É isso que está faltando na vida da igreja, na sua vida. É manter o seu foco em Cristo, o nosso alvo de adoração. Ela continua ali, na sua entrega, na sua adoração. E Jesus está aqui agora, tratando com Simão. E Jesus continua. E olha o que Jesus disse. Você respondeu corretamente. Mas sabe, Simão, você está vendo esta mulher? Olha que coisa tremenda, igreja. Oh, mistério. Irmãos, quando o nosso coração, eu volto a dizer, verdadeiramente é do Senhor. Quando nós estamos verdadeiramente tomados pelo amor, adoração, entrega ao Senhor Jesus, Ele nos justifica diante dos homens. A Bíblia diz isto, amados. Paulo deixa isso registrado por meio do Espírito Santo. É o Senhor quem nos justifica, aleluia. Nós não precisamos, irmãos, querer nos justificar para os homens. Nós não precisamos andar com nenhuma placa dizendo somos servos do Senhor. Nós não precisamos justificar nada, porque o próprio Espírito de Deus nos justifica, aleluia. Jesus fez isso. Quando ele olha para Simão, Simão dá a resposta corretamente. Jesus agora volta para aquela mulher e diz: esta mulher, Simão. Agora Jesus leva Simão a olhar para o ato daquela mulher. Irmãos, liga no mistério. Jesus agora tira o foco de Simão. Jesus tira a mente de Simão, carnal, a sua mente vazia, a sua mente desprovida de amor e de adoração ao Senhor, para levá-lo no exemplo de amor e adoração, que era aquela mulher. Muitas vezes, talvez você esteja criticando pessoas na sua maneira de buscar ao Senhor, a sua maneira de servir ao Senhor. Quem sabe você está aí agora até me criticando. Não importa. Talvez você tenha vivido tão friamente. A sua vida espiritual está tão oca, tão seca, tão vazia de Deus, que você agora se vê no posto de acusador, acusadora, apontador, apontadora. A pessoa seca e vazia, ela não tem outra coisa para preencher senão o que é carne. Assim estava Simão. Jesus agora leva a mente daquele homem vazia, aquela mente oca, aquela mente tão desprovida da graça do Senhor, da presença de Jesus que estava ali na casa dele, na mesa dele. E Jesus agora mostra, aponta para aquela que era o exemplo de adoração. Está vendo esta mulher, Simão? Talvez você que está aí criticando, aqueles que estão se entregando, estão na estrada, no caminho da devoção, da obediência, da renúncia, estão caminhando, enquanto você está paralisado, frio. Essa pessoa está caminhando e você está aí, parado. E Jesus agora fala ainda para Simão. Está vendo esta mulher? Olha só, Simão, irmãos, olha que mistério, olha que confronto. Olha que confronto que Jesus leva este homem, igreja. E muitas vezes nós precisamos sim ser confrontados. Talvez você está sendo confrontado agora. Não endureça o seu coração diante dos confrontos do Espírito de Deus, mas se submeta ao Senhor. E Jesus então continua dizendo: olha, Simão, quando eu cheguei na sua casa, você não lavou os meus pés, Simão. Mas esta mulher, desde que ela chegou aqui, ela não para
de molhar os meus pés com as suas lágrimas e enxugá-los com os seus cabelos. Meus irmãos, ele continua. Você, Simão, não me deu, não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta mulher, ela derramou um perfume raro nos meus pés. Você, Simão, não me beijou quando eu cheguei, e essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Igreja, imagine só você a vergonha que aquele homem passou naquele momento. Tudo isso que Jesus declarou aqui para Simão, igreja, era um ritual, era uma prática normal dentro da cultura. Quando se chegava na casa, já havia na porta ali a água para lavar os pés, e este era um serviço dos empregados. Eles vinham, lavavam os pés daquele convidado, das pessoas, até mesmo do dono da casa. E antes de chegar para a mesa, eles tinham o hábito também de se ungirem. Irmãos, tudo que Jesus colocou aqui, igreja, tudo que aquela mulher fez com Jesus, era exatamente o que Simão não tinha feito no mundo natural. Não vamos nem entrar no âmbito espiritual, que é o caso desta mulher. Aquilo que era para ser feito dentro da cultura, ele não fez. E criticando a mulher que estava fazendo pela sua devoção ao Senhor Jesus. Agora, irmãos, o que me chama a atenção aqui, e já estou encerrando, é que aquele homem convida Jesus para a sua casa, para este jantar. Eu não sei, como eu disse no início desta palavra, qual foi a motivação de Simão, este fariseu, de convidar Jesus. Talvez, quem sabe, para mais um ataque, mais uma cilada, não importa. Mas o que me chama a atenção, igreja, aqui, eu quero trazer isso para o âmbito espiritual. E muitas vezes, igreja, nós até convidamos Jesus para dentro do nosso coração. Muitas vezes, irmãos, nós até falamos com Jesus: venha, Jesus, entra, meu coração é teu. Cantamos canções que declaram isso. E nós vamos, vem, Jesus, habita em mim, toma lugar, a casa é tua, Jesus. E nós entregamos, vem, Jesus, entra, a casa é tua, vem cear comigo, atenta comigo, Jesus. Só, meus queridos, que muitas vezes nós convidamos Jesus e ele aceita o convite, aleluias, mas nós deixamos Jesus ali de lado, simplesmente um convidado. Ele está ali sem nenhuma atuação, o Espírito de Deus está inerte. Ele não tem nenhuma liberdade dentro de nós. Jesus, ele é apenas, meramente o nosso convidado. Mas nós não o convidamos como um convidado de honra. Nós damos honras para tantas pessoas, mas nós não damos honra para o maior de todos os convidados, Jesus, nas nossas vidas. Quero contar para você aqui, já estou encerrando. Certa vez, Jesus foi convidado para entrar numa casa. E Jesus aceitou o convite. Claro que isso aqui é apenas historinhas, mas para encaixar onde Deus quer encerrar esta mensagem. E Jesus aceitou o convite. E aquela pessoa entrou com Jesus, aquela casa muito linda, muito luxuosa. E Jesus ali, dentro daquela casa, e aí o dono da casa disse: olha, Jesus, venha cá, sobe comigo aqui as escadas, eu vou te mostrar onde é o seu aposento.
e levou Jesus para o quarto mais luxuoso da casa. Entregou para Jesus aquele aposento mais luxuoso que tinha dentro da casa. E disse para Jesus: olha, Jesus, este quarto é teu. Fica à vontade, Jesus. Dentro desse quarto o Senhor tem toda a liberdade. Fica à vontade, o quarto é seu. E aquele homem sai, fecha a porta e deixa Jesus lá dentro daquele quarto. Mas altas horas da noite, veio o ladrão e saqueou toda aquela casa. Roubou toda aquela casa. E na manhã seguinte, o dono da casa, ele levanta indignado e ele vai até o quarto de Jesus e começa a cobrar de Jesus. Jesus, eu te convidei para minha casa, te ofereci o melhor quarto da minha casa e você permitiu que o ladrão entrasse e roubasse toda a minha casa? Por que o Senhor não impediu do ladrão entrar? E aquele homem indignado, enfurecido ali com Jesus. Jesus então, mansamente, olha para aquele homem e responde: quando eu cheguei na sua casa, você só me deu liberdade para eu entrar e estar dentro deste quarto. Você não me deu liberdade em toda a sua casa, somente no quarto. Como você vê, nada dentro deste quarto foi roubado. Irmãos, claro que isso é apenas uma ilustração, mas não é diferente na nossa vida espiritual. Muitas vezes nós convidamos a Jesus, mas nós não damos acesso total, pleno e absoluto nas nossas vidas. Jesus, ele é apenas como um amuleto para muitos de nós. Ele está aqui, eu sirvo Jesus, Jesus é tudo na minha vida. Jesus é isso, e nós vamos, irmãos, até criando tantas coisas em cima disso. Mas na verdade, igreja, Jesus, ele está inerte, o Espírito Santo dele está paralisado dentro de nós, porque nós não permitimos que ele venha de fato entrar em toda a nossa casa espiritual, mexer com as nossas estruturas e nos refazer de novo e refazer principalmente o nosso altar de adoração. Porque este altar de adoração já foi quebrado. Nós permitimos que o pecado, permitimos que a frieza, a indiferença e tantas coisas foram ocupando a nossa vida, o nosso caminhar, e o nosso altar de adoração foi quebrado. E nós não permitimos que o Espírito Santo venha reparar este altar. Porque na medida que ele vier para reparar este altar, eu vou ter que abrir mão de muitas coisas que eu não quero abrir. E Jesus, nesta noite, igreja, ele está falando ao nosso coração de uma forma tão tremenda, onde verdadeiramente Jesus está na nossa casa. Será que o nosso altar de adoração, como aquela mulher, está em dia? Será, igreja, que nós estamos vivendo de fato uma vida de adoração ao Senhor? Adoração ao Senhor, igreja, não é cantarolice. Não confunda. Há muitos que confundem adoração com cantarolice. Cantar, igreja, todos nós, todo mundo canta. Os passarinhos cantam, todo mundo canta. A propósito, tiro aqui a palavra dos passarinhos, porque os pássaros adoram o Senhor lindamente. Oxalá se todos nós imitássemos. Agora, igreja, adoração é submissão, é obediência, é entrega, é devoção. Aquela mulher entregou o melhor que ela tinha. Isso é adoração. Que o Espírito Santo de Deus venha completar a sua palavra nos nossos corações. E que antes de recolhermos ao sono, possamos, igreja, ter este momento de reflexão
com o Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, te louvamos, te exaltamos, bendizemos o nome do Senhor. Obrigada, meu Cristo. Muito obrigada, Jesus, pela tua palavra. Obrigada, Jesus, por mais uma vez que o Senhor fala conosco, Paizinho querido. Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Senhor, que possamos todos os dias, todos os momentos, adorarmos ao Senhor, Pai. Vivermos, ó Deus, de entrega, submissão, obediência e adoração ao Teu nome santo. Meu Deus, completa a Tua palavra, Senhor, no coração da Tua igreja. Assim te oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.